Boa noite, amigos. Hoje nós recebemos com muito prazer o doutor Bruno Batista, que é um dos grandes nomes da advocacia pernambucana. Doutor Bruno, eu soube de fonte segura de que o senhor, quando era estudante, no dia do estudante de advocacia, ia para os restaurantes e não pagava. Era o pendura, né? O senhor fez muito pendura? A essa altura já prescreveu, né? Já prescreveu. Nesse momento, já depois de 20 anos de formado, eu peguei os últimos tempos, eu acho, desse período do pendura, né? Que era uma tradição que vem desde os cursos, a criação dos cursos jurídicos aqui em Olinda, no começo, ainda havia, mas hoje não tem mais não pendura. E tinha uns donos de restaurante que aceitavam bem, outros chamavam a polícia, era uma confusão grande, né? É verdade, é verdade. Tem alguns que já aceitavam a tradução, entravam na brincadeira, tudo, faziam até um acordo, coisa desse tipo, mas hoje realmente está bem diferente. Hoje é muito raro acontecer isso. Mas o senhor pendurou algum, né? Na época de estudante ainda cheguei aí. Agora, outra coisa que acabou foi o trote, não foi, doutor Bruno? Foi. Exatamente. O trote é uma coisa também que era tradicional na época, mas hoje também é algo que não existe mais. Hoje é muito pouco provável a gente ver algum caso ainda de trote ainda por aí, quando a pessoa ingressa na faculdade. Doutor Bruno, o senhor está terminando o mandato na OAB, não quis a reeleição, né? Quais são as principais realizações que o senhor diria nesses 3 anos? A gente pegou um período muito difícil em razão da pandemia. A gente teve que realocar os projetos que a gente tinha, alguns projetos mais amplos, mas eu sempre digo que a pandemia, o que eu lamento dela não é no meu mandato, é o que ela aconteceu na humanidade, as vidas que foram perdidas, saúde. A gente apenas se adequou a essa nova realidade. Eu acho que isso é uma obrigação do gestor. Mas nós fizemos grandes realizações, como, por exemplo, a construção da sede de Caruaru, a nossa maior subseccional está com uma sede nova, muito boa. Estamos fazendo também Garanhuns, inauguramos aí Timbaúba, várias subseccionais ganharam sedes novas. Mas o principal, eu acho que foi a aproximação da OAB com a advocacia e com a sociedade. Eu acho que essa é a principal realização nossa na gestão. Nós abrimos as comissões, que hoje na OAB nós temos 86 comissões, para a participação de todo e qualquer advogado que queira participar dessas comissões, desse voluntariado. Nós conseguimos que a OAB também participasse de todas as decisões importantes da sociedade civil. E num período tão difícil como o da pandemia, a gente fez com que a advocacia não parasse, não houvesse restrições ao exercício da advocacia, mesmo durante um período tão difícil. Então, mais do que a realização material de Pedra e Caldas, da nova sede, eu acho que isso, essa aproximação da OAB, dos advogados da sociedade civil, foi o principal feito aí da nossa gestão. O senhor cuidou dos advogados recém-formados? Essa foi uma das principais preocupações da gente. A gente tem um grande número de novos advogados ingressando a cada exame de ordem no mercado e a gente criou um programa chamado Advogar e Empreender. Por esse programa, Advogar e Empreender, a gente dá uma série de incentivos para o jovem advogado para ele se inserir na profissão. São cursos gratuitos. A gente oferece desconto maiores na anuidade, chega a 50% do valor da anuidade para o jovem advogado pagar. O registro da sociedade dele individual também, 50% de desconto. O curso de advocacia na prática. E agora, nesse mês do advogado, João, a gente lançou um programa de 2.900 bolsas de pós-graduação gratuitas. A nossa Escola Superior da Advocacia, a ESA, lançou esse programa agora que vai oferecer, isso é especial para o jovem advogado, 2.900 bolsas de pós-graduação para que ele possa se qualificar para enfrentar esse período agora de início das atividades. De vez em quando tem uma onda de acabar com o exame da ordem, né? O último que comandou isso está preso, foi Eduardo Cunha, né? Tá com coleira aqui, coisa no pé. Mas ele fez uma campanha para acabar com o exame da ordem, não foi? Existe. De tempos em tempos a gente enfrenta esse tipo de campanha, mas nós acreditamos que o exame de ordem ele é absolutamente imprescindível para a manutenção da qualidade da atividade jurídica. Assim como um médico, quando você vai no advogado, você confia nele algo que você tem um bem da vida precioso, a liberdade, a dignidade, recursos financeiros mesmo, família. Então o advogado ele tem uma grande responsabilidade ao assumir uma causa. E ele tem que estar preparado tecnicamente para isso. E eu acho que a única forma que nós temos hoje é o exame de ordem. É a maneira de aferir se a pessoa está minimamente preparada. Por que é tão difícil? É difícil ou não? Na verdade, eu acho que é muito mais hoje a quantidade de cursos de direito e a qualidade que termina repercutindo nisso do que o exame em si. O exame é um exame de suficiência. Você tirou aquela nota mínima, você passou. Mas hoje a gente tem aí mais de 60 cursos de direito no estado de Pernambuco. Nós, há pouco tempo atrás, eu digo
Na época que eu me formei, nós tínhamos 4 faculdades de Direito em Pernambuco. Né? Hoje nós temos 60, um número imenso de profissionais. E direito meu que foi vendido como a solução da sua vida, é fazer o curso de Direito. Não, mas até a faculdade chamam quadro negro e giz, não precisa ter laboratório, não precisa ter nada, né? É o mais barato para você fazer o curso de Direito. Basta o professor, quadro negro, giz, você resolve uma biblioteca, que hoje até se faz virtual. É mais fácil, né? Mas a OAB, eu me recordo há algum tempo, pensou num projeto para dar um selo. Isso. Está andando esse projeto? Tem. Hoje nós temos um selo que a OAB recomenda. Para que você tenha uma ideia, João, e todos que estão nos assistindo, dessas mais de 60 faculdades de Direito que nós temos, somente 3 têm selo OAB recomenda. Que esse selo OAB recomenda leva em consideração a aprovação do exame de ordem, mais o resultado do ENAD, né? Então, com base nisso, somente 3 recebem esse selo OAB recomenda. Agora, todo ano eu vejo nos índices de aprovação do exame da ordem, a Faculdade de Direito do Recife, da Unicap e tem uma terceira, né? Basicamente são essas duas e o terceiro meio que se alterna, né? A gente tem de vez em quando uma, depois outra. Mas essas duas sempre tem alta. Sempre. Esse último, qual foi o índice de aprovação? O último que teve agora, na primeira fase, já houve uma reprovação, né, que superou aí a casa dos 80%. Então, 20% aproximadamente que passou. Agora, como é que chama aquele advogado que exerce a profissão sem ter exame da ordem? Rábula. Antigamente existia Tem muito rábula ainda. Esse nome é horrível. O nome é muito feio, por sinal. Mas hoje, assim, o que se tem é o exercício da advocacia sem ter a aprovação do exame de ordem, inclusive, contravenção penal e pode ser até caracterizado como crime quando você se apresenta como advogado, pode ser estelionato. A OAB, inclusive, atuando muito forte nisso, a gente tem uma comissão que atua muito forte nisso para evitar esse exercício da profissão para pessoas que não são advogados. Os rábulas, originalmente, era de uma época que ainda não existia OAB. Então, aqueles que não tinham curso de direito e tradicionalmente já exerciam fazer um júri, porque no júri você tem aquele aspecto de você na prática aprender, né? O último rábula, inclusive, está lá em Salgueiro, ainda existe, está lá ainda ele, com uma idade já avançada, mas é o último rábula legalizado. Agora, quem exerce a advocacia sem ser advogado está praticando crime. Agora, uma coisa que está faltando, né, doutor Bruno, são os grandes julgamentos, né? Nunca mais teve, né? Eu mesmo, quando era repórter, participei do escândalo da mandioca, foi um julgamento aqui fantástico. E recentemente teve esse júri desses canibais de Garanhuns. Foi um crime que teve repercussão mundial, né? Exato. Mas não está tendo muito júri, não? Ou está tendo? Está tendo. Esse período agora da pandemia atrapalhou um pouco, porque você imaginar, você que já acompanhou, João, você acompanhar um júri de forma telepresencial, por videoconferência, não é a mesma coisa, né? Então, os júris não vinham acontecendo por conta da pandemia, mas agora já estão começando a voltar, a retornar a realização deles, mas esses grandes casos de repercussão, assim, realmente, de tempos em tempos, aparece um que chama a atenção. Eu também, como estudante de Direito, acompanhei alguns também, e já depois de formado, acompanhei, mas a gente tem. Hoje a gente tem também a TV Justiça, né? Que você, pela TV Justiça, acompanha o julgamento no Supremo Tribunal Federal, de grandes causas, desse tipo de coisa que antes você tinha que ir em loco, presencialmente, para acompanhar. E muitas vezes para ter raiva, né? Muitas vezes. Depois do intervalo, nós vamos continuar conversando com o doutor Bruno Batista, presidente da OAB de Pernambuco. Doutor Bruno Batista, aqui não é CPI da Covid, não, mas não pode mentir, não, né? Eu sei que o escritório do senhor sofreu muito, porque essa coisa de ser presidente da OAB é dedicação integral, não é verdade isso? Na verdade, é um voluntariado, a gente se dedica à causa. Muita gente me pergunta por que entrar nesse voluntariado. Eu estou há mais de 10 anos já nisso daí, já fui diretor da OAB, presidente da Caixa de Assistência, agora como presidente da OAB. Eu costumo dizer que, como eu vim do nada na advocacia, não tenho parente advogado nenhum, comecei meu escritório do zero há 20 anos, eu tinha que procurar alguma forma de retribuir à advocacia tudo que ela me deu. E a maneira que eu encontrei disso foi efetivamente me dedicando a esse voluntariado da OAB. É um período transitório, eu conto com a solidariedade e participação dos meus sócios que vão tocando
o nosso escritório, porque realmente na OAB a atividade é voluntária, não há nenhum tipo de contraprestação pecuniária, não há nenhum tipo assim de remuneração para isso. Mas eles têm a consciência e me ajudam nisso. A gente precisa ter o apoio da família e o apoio do escritório. Eles têm a consciência de que é para um bem maior, que a gente está envolvido nisso, que está participando, que está trabalhando, mas é uma dedicação hoje, eu diria que quase que integral. Profissionalmente, hoje, minha dedicação é a nossa instituição, a OAB, a advocacia. Mas é uma causa maior, meus sócios entendem, minha família entende também. Mas o cliente quer ter contato direto com o senhor, né? Eu já recebi realmente muita reclamação de clientes, dizendo que você só quer saber da OAB agora, não quer mais saber de mim, coisas desse tipo assim, né? A gente escuta, mas tem que contar com a compreensão deles também nesse sentido. Mas agora vai ser tempo integral no escritório. Voltando agora para o escritório, a partir do ano que vem, né, voltando para o escritório, ainda temos muito a fazer nesses meses restantes do mandato, mas ao final poder dedicar aí minha atenção ao meu escritório, que durante esses 3 anos aí permaneci bastante afastado, mas devo voltar. Mas pense antes da OAB. O escritório da advocacia mudou radicalmente, né? Hoje é tudo na internet, hoje algumas bancas que tinham andares inteiros, tudo trabalhando home office, né? É uma coisa que vem mudando, assim, já vinha acontecendo gradualmente, e essa pandemia acelerou essas mudanças, né? A pandemia deu uma acelerada, se viu que os espaços físicos já não são mais tão importantes. Muitos advogados, especialmente jovens advogados, estão dispensando até o próprio escritório. Trabalham em home office, e quando tem necessidade de uma reunião, ou vai num escritório virtual, ou vai num café, num restaurante. E a OAB, inclusive, disponibiliza de forma gratuita para os advogados, especialmente os jovens advogados, um espaço. É o Coworking do Dorani Sampaio, fica lá na nossa sede, no 5º andar, onde o advogado ele pode atender seu cliente, pode fazer sua petição, tem lá computador, impressora, scanner, cafezinho, água, e 4 salas de reunião, sala de videoconferência para ele fazer tudo isso. Então, já é uma consequência realmente dessas mudanças, dessa modernidade e que a pandemia veio acelerar esse tipo de mudança. Agora, como advogado, o senhor tem que estudar todo dia? Sem dúvida. O Brasil... Muda a lei toda hora, né? Exato, muda a lei, jurisprudência, né? Os entendimentos dos tribunais mudam constantemente. Eu acho que é uma obrigação de todo advogado. Ele tem que se manter atualizado, é indispensável isso. É importante ele sempre fazer cursos, ler, estudar, é absolutamente fundamental. É por isso aí que a nossa Escola da Advocacia vem oferecendo esses cursos, né, de atualização, pós-graduações, porque é indispensável. Lei muda todo dia, a jurisprudência muda, é muito variável. Aqui no Brasil ainda mais rápido isso acontecer. Então, se a gente... É igual andar de bicicleta, se parar, cai. Não há quantidade de quantos tipos de direito, não. Direito eleitoral, direito de justiça, direito de família, direito de economia, é incontável esse número. São incontáveis. E todo dia até surge uma novidade, João. Para você ter uma ideia, lá na OAB Pernambuco, a gente tem 86 comissões temáticas. Isso já não dá ideia de quantos ramos do direito. Tinha alguns que eu só conheci agora enquanto presidente. Vou lhe dar um exemplo, que eu sabia que existia, mas não sabia já que era um ramo do direito autônomo. Direito da moda. Direito da moda é uma coisa que hoje tem uma força muito grande, é uma comissão que tem mais de 100 advogados participando, que ele estuda, por exemplo, a cadeia produtiva de roupas, de acessórios, direito trabalhista, propriedade intelectual, direito civil, tudo relacionado a essa questão da moda. Direito sistêmico também é outra coisa que a gente... direito cibernético, né? Direito cibernético, também muito em voga hoje, né? Também com tudo isso. Então, todo dia também vão surgindo aí ramos novos do direito, né? Com isso daí. Olha, os políticos, sempre os políticos, né? Criticam muito que a justiça brasileira é lenta. Agora, teve uma Floribela, a mulher que matou o marido, passou 2 anos recebendo salário, recebendo o pagamento de auxiliares, e só agora, mais de 2 anos, é que ela foi cassada. Então, não é só a justiça que é lenta, não, né? É verdade, termina acontecendo isso, acho que em todos os ramos. Há hoje, até por conta de rede social, desse tipo de coisa, meio que uma exigência de instantaneidade, que tudo seja muito rápido, muito instantâneo, porque algo que é notícia hoje, amanhã já deixa de ser. E, às vezes, os ritos, né, próprios não acompanham essa rapidez das redes sociais. E a nossa juventude, é normal, ela cada vez quer mais velocidade e rapidez.
mas que o judiciário não acompanha esse ritmo, que há uma lentidão, isso é fato. A gente sabe realmente que não há o atendimento das demandas num prazo, e o próprio judiciário chega a reconhecer isso. E tem que se ver aí a tecnologia como aliada, sem prejudicar os princípios do contraditório e da ampla defesa, né? Os julgamentos eles devem ser realmente mais dinâmicos, mas sem perder realmente os Mas, princípios. por exemplo, doutor Bruno, o Supremo julga até se vai ter jogo de futebol ou não, né? Tudo vai parar no Supremo, né? É verdade. É uma culpa até da nossa Constituição. Constituição que é muito boa, um regime social, mas ela é muito ampla. Então, a princípio, toda a matéria é constitucional e pode ir para o Supremo. Eu vi um número, por exemplo, que me deixou estupefato. Os ministros do Supremo Tribunal Federal brasileiro julgam, em média, né, um número assim, de milhares de causas por ano. Enquanto a Suprema Corte norte-americana, ela julga dezenas de causas durante o ano, porque ela escolhe aquelas causas que são mais representativas, que são mais importantes. E aqui não. Aqui o Supremo Tribunal Federal é uma instância recursal, quase que ordinária, eu diria. Então, termina por conta disso o Supremo muito abarrotado de causas e tudo cabe recurso para o Supremo e faz com que ele realmente fique muito cheio de causas e demore mais. Doutor Bruno, nossa última pergunta. O lugar do senhor está sendo muito disputado, né? Tem muitos candidatos, né? Mas isso é democracia, né? Isso é próprio da democracia, João. A OAB é uma instituição plural, democrática. Eu fui eleito em chapa única. É muito raro isso acontecer em OAB e a gente não esperava, obviamente, que isso se repetisse, mas é próprio da democracia. A gente espera aí uma disputa muito saudável, uma disputa de ideias, né? Que não haja baixo nível, para que a OAB sirva efetivamente de exemplo até para as campanhas político-partidárias em razão do alto nível da disputa. Então, esse é o propósito e espero aí que quem venha... Quando é a eleição? Em novembro, na segunda quinzena de novembro. Na segunda, aí o senhor vai cuidar do escritório, vai ganhar dinheiro. Cuidar que Rony agora já está com um carro bonito, está com a barba, né? Agora ele está cuidando do escritório. Ele tem um negócio em Brasília, né? De uma escola também, né? Isso, ele é o diretor da Escola Nacional de Advocacia, a ESA Nacional. Certo, nós queremos agradecer ao doutor e dar os parabéns, que realmente o dia do advogado, todo mundo precisa do advogado, e o advogado é uma peça fundamental na vida de todos nós. Um forte abraço e até o próximo sábado, se Deus quiser.